A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, pastor Sérgio Carlos. Quero trazer neste momento uma palavra para o teu coração. E para isso eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 8, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. O 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa palavra de Paulo a respeito sobre nós pensarmos em coisas boas. É natural que nós pensemos, ao nosso coração, à nossa mente, venha pensamentos de coisas boas e pensamento de coisas ruins. Muitas vezes não temos controle sobre isso. É verdade. Mas uma coisa nós temos controle. O controle que nós temos é não alimentarmos aqueles pensamentos que sejam ruins. O que é alimentar um pensamento ruim? É eu pegar aquele pensamento ruim, negativo, que destrói, que traz o desespero, que me faz perder o ânimo, e alimentar ele com outros pensamentos. Vou te dar um exemplo. Época de pandemia que estamos vivendo. As pessoas estão perdendo seus empregos. As pessoas estão ficando doentes e pessoas estão até morrendo. Ora, se você não pegou ainda essa pandemia, você não pode ficar alimentando e dizendo que você vai pegar. Está alimentando o pensamento ruim. Todos nós estamos sujeitos, correndo risco de pegar. Temos que fazer a nossa parte, nos cuidarmos. Mas não podemos ficar alimentando isso. Ou a pessoa que pegou, contraiu o vírus, Covid-19, ele fica alimentando no coração e na mente dele de que ele vai morrer. Ou seja, em meio à adversidade que a gente vive, a gente tem que pensar que a gente vai sair daquela adversidade. Nós temos que alimentar a vitória e não a derrota. Alimentar os pensamentos construtivos e não pensamento destrutível. Então Paulo vem dizer assim para nós: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. A promessa que Deus fez na sua vida é verdadeira. O projeto que Deus tem na sua vida, na vida da sua família, é verdadeiro. Ah, mas eu estou passando por esse momento. Sim, mas acredite de uma coisa: momentos ruins na vida todos nós temos. Só que momentos ruins, eles não determinam e não selam o nosso futuro. Nós dizemos, estamos exatamente passando por um momento difícil. Mas o momento difícil que estamos passando, ele não determina o nosso futuro. Quem determina o meu futuro? Deus. E o que Deus tem para mim no futuro? Coisas boas. Deus tem para mim paz, prosperidade, saúde, união familiar e tudo mais. Agora, se eu estou passando pela adversidade, eu ficar alimentando pensamentos ruins, eu estou contrário ao que o ensinamento de Paulo. Paulo está dizendo assim, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele diz lá no versículo 6, não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições. Ele está dizendo, se você está na adversidade, então faça uma petição a Deus. Ele está dizendo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Deus conhece, mas Ele quer que você coloque diante dele. E Paulo dá essa receita. Então, as suas petições, nos momentos de adversidade que você está passando,
Faça ela conhecida diante de Deus. E Paulo diz: está um momento difícil, mas pensa em coisas boas. E tem um problema. A pessoa alimenta, não devemos alimentar pensamentos negativos que destroem. Mas quando a pessoa alimenta coisas negativas, pensamentos negativos, ele acaba falando, ele acaba expressando. Por quê? Porque ele se enche o coração dele de pensamentos negativos. E quando ele começa a colocar para fora aquilo que está no coração dele, que são coisas negativas, de derrotas, mesmo em momento difícil, quando o pensamento ruim vem, procura expulsar ele e procura pensar na vitória. Porque se eu começo a colocar para fora aqueles pensamentos ruins, porque eu alimentei tanto ele já não cabe mais dentro de mim, eu começo a falar. E nossas palavras, elas viajam nas asas do tempo. Palavras negativas viajam nas asas do tempo e podem retornar. Existe um exemplo na Bíblia, vou te dar um exemplo. No livro de Jó, no capítulo 3. Veja só, Jó não estava passando por um momento difícil. Jó tinha um excesso de preocupação dentro dele. Ele alimentava pensamento ruim. Ele tinha uma preocupação. Ele estava, antes da prova dele, vivendo paz, prosperidade, bonança. Mas ele tinha uma preocupação sem sentido dentro dele. Ele não tinha muito motivo para alimentar o que ele alimentava. Mas veja só no capítulo 3, ali no versículo 25 e 26. Porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu. Ele diz, porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Ele diz assim, nunca tive descansado. Claro, quem fica alimentando coisa ruim não descansa. Ele alimenta os maus pensamentos. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação. Meu querido irmão, creia no seu Deus. O seu Deus, Ele é um Deus de promessa. Se você está passando por momentos difíceis, procure levar a Deus em oração. Procure colocar diante de Deus e procure alimentar a vitória. Alimente vitória e não alimente derrota. Paulo diz aqui no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo diz, não se inquiete teu coração. Não fique alimentando coisa ruim. Então ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então Paulo começa a dizer ali, para que nós não estejamos inquietos, né? E para que nós fazermos nossas necessidades conhecidas. E depois ele segue no 8, né? Dizendo para nós pensarmos em coisa boa. Mas quando ele coloca assim, olha, pense em coisas boas, não ande inquieto, coloque diante de Deus sua necessidade. E ele diz assim, ó, no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está passando por dificuldade? Alimente bons pensamentos. Coloque diante de Deus em oração. E o Deus de paz vai guardar o teu coração. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Não alimente palavras negativas, porque Deus tem vitória, Deus tem bênção, Deus tem dias melhores para você. O que você está passando, é momentâneo. E guarde esta palavra, o momento negativo que você passa, o momento de dificuldade que você passa, ele não determina o seu futuro. Repito, o momento de dificuldade que você passa, a prova que você passa,
O momento de pandemia que nós vivemos não sela, não determina o nosso futuro. O que é que determina o nosso futuro? É as promessas de Deus, de dias melhores para nós. Receba esta palavra em nome de Jesus. Coloque diante de Deus e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Receba em nome de Jesus essa palavra.